Tiago Arirello. Ele quer saber se é cabível dano moral por abandono afetivo. Pode-se obrigar alguém a amar? Essa é uma questão interessante. Surge na jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, a questão de uma teoria da perda de uma chance. Isso consiste exatamente em uma quebra de expectativa que muitas vezes é criada e, consequentemente, a perda de uma chance relacionada a essas expectativas. E no campo familiar, por exemplo, isso ocorre até com uma certa frequência nas questões dos abandonos. Não é? Então há um abandono, muitas vezes, não só físico, mas um abandono intelectual dos pais em relação aos seus filhos. E nós temos históricos já e precedentes na nossa jurisprudência dos nossos tribunais permitindo essa reparação do dano moral causado em razão do desequilíbrio que na formação da criança ou do adolescente, que são pessoas ainda em formação da sua personalidade, e que isso influi, às vezes, negativamente, e quebra-se exatamente aquela expectativa da relação familiar criada. Então, é perfeitamente possível, é algo que os tribunais vêm admitindo, sem sombra de dúvida, né? Pautado naquilo que alguns como colocam, qual espécie de dano moral aqui, seria um dano moral decorrente de uma perda, né? da chance relacionada a essa questão da filiação, no caso em particular. Certo. Eu, particularmente, nesse caso, nessas decisões, discordo muito. Não vejo razoável se o objetivo desse jovem adolescente, há um caso paradigma, né, que ele perdeu em primeira instância em Minas Gerais, ganhou no Tribunal de Minas e o STJ reformou, não reconheceu, além da pensão, o caso era mais ou menos que ele recebia uma pensão, o pai nos Estados Unidos, e ele alegava que não tinha contato com esse pai, apesar do pai pagar rigorosamente os estudos e tudo como deveria fazê-lo. Ao meu sentir, e essa formação vem pelo fato de ser mediador, eu sou mediador judicial, inclusive do CNJ, vejo que se o objetivo desse jovem é reestabelecer o afeto, em última instância, pelo menos o diálogo com o pai, o caminho não vai ser, ao meu sentir, o processo judicial. Por quê? Porque imagine então o pai nos Estados Unidos recebe lá um documento dizendo o seguinte: o seu filho, a quem você está pagando uma pensão há 24, 25 anos, além da pensão, agora quer mais 200 mil, porque você não curte ele nas redes, porque você não liga pelo Instagram, porque vocês não se comunicam. Ao meu sentir, a evolução nesse caso de família e muitos outros, ao meu sentir, mesmo porque o judiciário está abarrotado, não vai conseguir dar essa resposta, qual é a resposta para esse caso? A resposta é a conciliação entre pai e filho, ou seja, o diálogo entre pai e filho. Ao meu sentir, seria o melhor caminho a mediação. Que se procure a mediação nestes casos onde se requer este direito de amar. E o direito de amar, eu vejo que é tão bom amar, mas ele não pode ser imposto. E a razão é muito simples. Para que se gere um dano, tem que ter a infringência de um delito, uma lei. E não tem uma lei que obrigue você a amar alguém. Porém, visando o resultado e a paz social, a orientação que eu dou a todos os brasileiros que estão nos ouvindo: há um conflito familiar, antes até de procurar uma decisão judicial, procure o Centro de Resolução de Conflitos na sua cidade, e tem em toda a cidade. Através de uma mediação, ao meu sentir, o êxito será quase que total. Certo. Doutor Valim, só para fazer uma observação quanto a isso que é muito interessante. Essa questão da mediação, que são mecanismos, inclusive, para desafogar o Poder Judiciário, ela, sem sombra de dúvida, ela é muito interessante. Mas podemos chegar a uma situação em que a mediação não ocorra. E podemos chegar a uma situação em que há uma obrigação, tanto constitucional como legal, do pai em relação aos filhos e dessa criação. Então, não necessariamente na questão de amar, mas na presença do pai, que ele se torne responsável pela criação do seu filho. E aí, então, esse ponto de vista que eu acho muito, muito interessante assim, destacar. Qual seja, não é uma obrigação de amar, não existe exatamente essa obrigação de amar, mas existe a obrigação do pai de exercer o seu poder familiar em relação à educação do filho. E aí há uma quebra dessa expectativa e danos, às vezes, psicologicamente causados a essas crianças e a esses adolescentes
que talvez só com o tempo e com outros tipos de tratamento isso venha a acontecer. E aí, quando ocorre, às vezes, uma condenação decorrente do dano moral, pela perda de uma chance, muitas vezes, isso decorre também de um fator pedagógico, qual seja, que é uma das funções jurisdicionais, não é exatamente atingir, falando o seguinte, olha, situações como essa, para circunstâncias fáticas assim relacionadas, nós vamos dar essa solução jurídica para tanto. Então, vamos evitar que você deixe de exercer o seu poder familiar, que é um poder decorrente tanto da Constituição como do Código Civil, que impõe essa obrigação aos pais. Certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O nosso papo foi muito bom. Ainda tinha um monte de dúvida aqui que o pessoal mandou, mas eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada por essas explicações tão esclarecedoras. Obrigado, Samanta. Obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado, Dr. Valim, pela aula que nós tivemos aqui. Muito obrigado a todos. E eu conversei com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiano Peloso, e o advogado especialista em Direito do Consumidor, Humberto Valim. Eu já agradeci a presença deles e agradeço agora você que nos acompanhou até aqui e enviou perguntas e comentários pelas redes sociais. Te espero novamente na semana que vem, às 3h30 da tarde. O tema será fake news. A apresentadora aqui perdendo o tema, né? Mas o tema vai ser fake news, viu, gente? Aproveitem e participem. Muito obrigada.